Veja, tudo aquilo que é para preservar a vida, claro que tem que ser respeitado. Mas a igreja coloca que a camisinha não pode ser o único meio, né, de prevenção, porque nós temos outros meios que são muito mais eficazes, né, que é o não ter a relação antes do casamento, que é o que nós pregamos. Eu acho que a igreja influencia negativamente muito mais na discussão, por exemplo, do uso de células-tronco. Tá? Quando você pega as células-tronco embrionárias e a igreja tenta evitar a pesquisa com essas células que podem beneficiar muita gente, tá? Eles desconsideram o fato de que se esses embriões não forem usados como pesquisa, eles vão para o lixo. Quer dizer, não se preserva a vida, se obstrui o avanço da ciência. O que é compreensível, uma vez que a cada passo que a ciência dá para frente, a religião é obrigada a recuar um. Marx já dizia, né, que a religião é o ópio do povo. Né? Isso, eu acho que para os nossos dias de hoje não cabe mais, né? Porque religião é um caminho que leva à libertação, à vida. E nós vemos hoje tantos segmentos religiosos, independentes de ser católicos, evangélicos, budistas, espíritas, mas trabalhando em favor da vida. Né? Então não é algo que aliena o ser humano da vida, muito pelo contrário. Né? Leva o ser humano a pensar na vida, o valor da vida e valorizar a vida como deve ser. Eu vejo a coisa da seguinte forma: se o religioso não concorda que se use determinada tecnologia, ele não use para ele, ele não pode evitar que terceiros se beneficiem. Né? Isso é perigoso, é realmente perigoso. É um obscurantismo grande, é um controle muito grande sobre a vida alheia. Né? Eu particularmente acho isso inadmissível. Olha, de fato, o Karl Marx falou que a religião é o ópio do povo. Ele estava pensando no massacre do capitalismo, a sua obra O Capital, né? E como que a religião entorpecia a nossa mente, a nossa visão, para enxergar a realidade, principalmente a realidade do proletário, do oprimido. Mas nada impede que nós sonhemos. Observa que o próprio socialismo do Marx também foi um sonho. Aliás, tem um grande dramaturgo espanhol, Calderón de la Barca, que escreveu um livro chamado A Vida é Sonho. E, a psicanálise moderna, Freud, falava que a gente não vive sem sonho. Nós nos alimentamos de sonho. Sonhando o passado, sonhando o presente e sonhando o futuro. A religião é uma espécie de sonho. Obviamente eu não sou físico, mas a física diz, né, que a matéria é uma coisa que transita ad infinito. Ela transita sempre. E a vida é uma matéria física. Né? Isso que eu estou falando é uma força física. Né? Existe uma força física visual, óptica, cromática, ou seja, de luz. Né? Essas coisas ficam pulsando no universo. E elas necessariamente não precisam ser, segundo determinadas religiões, alma ou espírito, mas que há uma realidade pulsante além de nós mesmos e que persistem para além de nós mesmos. Isto não há nenhuma dúvida, no meu modo de entender, não sendo um físico. Olha, na nossa vivência cristã católica, a vida eterna é a vida junto de Deus. A morte não é o fim, não se termina com a morte nessa terra, mas pela própria morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o centro da nossa vida de fé, né, da nossa salvação. Nós acreditamos que a vida é algo tão precioso, tão assim importante como o dom de Deus, que ela continua junto de Deus após a morte. Não acredito na vida além da matéria, né, do corpo. Eu acredito que o homem, quando acaba, acaba. Eu não vejo evidências da existência de espíritos ou de reencarnações ou de
metempsicose ou de qualquer outra coisa do gênero, né? Quer dizer, nem a volta num corpo humano, que é a reencarnação, nem a volta de qualquer outra possível forma de vida, que é a metempsicose, né? Que algumas religiões, normalmente orientais, defendem, né? Que não somos necessariamente superiores aos insetos, por exemplo, porque podemos voltar no inseto depois. A religião e ciência podem andar juntas. Por que não? A metafísica é uma área da filosofia. Né? A física quântica, que explica o mínimo do mínimo, e os grandes cientistas da física quântica muitas vezes dizem o seguinte: olha, a gente pode chegar a um sentido de perfeição, a um sentido de justeza das coisas, mas a partir daí não há como a gente ultrapassar. Como quem diz, há uma força superior além dessas forças todas. Porque a gente não pode pensar em religião apenas no catolicismo, apenas no cristianismo, ao budismo. Há tantas formas da gente enxergar a realidade metafisicamente. A realidade exterior, a realidade ética, a conexão entre os indivíduos e a nossa própria realidade interior, nós mesmos. Nós podemos nos enxergar metafisicamente. Olha, o que garante a veracidade das escrituras sagradas é eu acreditar que é uma revelação de Deus. E a própria tradição, né, da igreja que eu prego, que eu vivencio, né, que me dá isso, né, a tradição e os documentos, né, dessa mesma igreja que garante essa veracidade da escritura. Eu acho que essa propaganda contra a religião, a maior propaganda pró-ateísmo é o próprio discurso religioso. Qualquer pessoa que pegue a Bíblia e leia com senso crítico vai perceber que aquilo não bate, né? Vai começar a questionar aquilo. Isso é inevitável. O socialismo foi também uma espécie de sonho. Aliás, eu li recentemente um texto do Frei Beto, que ele fala sobre a questão do Pai Nosso e do Pão Nosso, né? E ele pergunta, como que o Pai pode ser nosso se o pão eu quero que seja somente meu? Isto é um sonho socialista, isso é um questionamento socialista. Então é assim, Marx dizia, a religião é o ópio, a religião entorpece no sentido de que a gente não veja a realidade, que a gente fica seduzido por outras ideias. Mas sonhar é uma coisa muito importante, porque a vida é sonho. E los sonhos são. Veja, foram épocas históricas, né, de erros cometidos, né, e que hoje a Igreja Católica reconhece isso, o Papa, como representante universal dessa Igreja, por muitas vezes já pediu perdão diante desses erros que a Igreja cometeu, né, na história, que era justificado diante de uma época histórica que se vivia. Hoje não mais. Né? E o reconhecimento desses erros da Igreja, tanto que pela fé que nós professamos, é numa Igreja que é santa, mas é também pecadora. Né? Por isso a gente pede perdão, sem dúvida. O Homo sapiens começou a sonhar de acordo com o que ele desejava intensamente solucionar: a morte. O cérebro fantasia situações para que ideologize um mecanismo que possa suportar sua própria angústia e medo. Tudo indica que esse homem não só recusa a morte, mas também que a rejeita, que a vence, que a soluciona no rito. Espíritos, deuses, mito e magia. O horror da presença da morte se torna um problema em vida?